É inevitável, Yuki Tsunoda vai ser a próxima vítima da equipe Red Bull, por conta de um problema. A equipe Red Bull tem um grande problema chamado Max Verstappen. A equipe perdeu a mão no desenvolvimento desse carro para fazer os caprichos do seu piloto principal. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor, e o assunto do momento é Liam Lawson vai ser substituído por Yuki Tsunoda já na terceira etapa do calendário no Grande Prêmio do Japão. Vale a pena lembrar que o Liam Lawson era tido como um grande prodígio da base da Red Bull por parte do Helmut Marko. Ele já chegou a dizer que o Liam Lawson seria o novo Max Verstappen da Red Bull. Mas aí agora o que ficam são os números, né? Em duas etapas na temporada, o Max Verstappen chegou em segundo na Austrália, chegou em segundo na corrida sprint da China e na corrida principal do GP da China ficou com a quarta posição. Enquanto o segundo piloto da equipe, o Liam Lawson, abandonou no Grande Prêmio da Austrália e na sprint da China não pontuou, largou de último. E também na corrida principal, largando de último, não pontuou. É a primeira vez na história da equipe Red Bull que um de seus pilotos se qualifica na última posição do grid para a corrida em duas corridas seguidas. Já por parte do Yuki Tsunoda, essa bomba, né, digamos assim, vai ser jogada no colo do piloto japonês logo no seu GP de casa, no Grande Prêmio do Japão. O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, inclusive comentou sobre isso, falando que não seria uma boa ideia deixar o Yuki Tsunoda assumir o segundo carro da Red Bull logo na sua corrida de casa, logo onde ele quer ter um bom resultado e muito provavelmente, se continuar pilotando o carro da Racing Bulls, ele deve sim ter um bom resultado na sua corrida caseira. Mas em um cenário onde realmente o Yuki Tsunoda substitua o Liam Lawson na equipe principal, muito provavelmente esse cenário não é o que deve acontecer. O Liam Lawson, inclusive, nas categorias de base, venceu o Yuki Tsunoda por 2-1 e na Fórmula 1 venceu de 6-5, enquanto foram companheiros de equipe logo no ano passado. E há quem acredite que o Yuki Tsunoda é a grande salvação da equipe Red Bull no campeonato de construtores em 2025. O piloto japonês é sim um bom piloto, vive o seu melhor momento na carreira, é importante dizer isso. Ano passado teve o seu melhor momento na Fórmula 1, nesse ano no Grande Prêmio da Austrália estava muito bem e só não terminou nos pontos por conta de um erro de estratégia por parte da equipe. No GP da China ele só não terminou nos pontos também porque o flap da sua asa dianteira resolveu quebrar sozinho, e aí tirou totalmente qualquer possibilidade do japonês de pontuar na corrida. E por que eu digo que esse cenário muito provavelmente não deve mudar com o Yuki Tsunoda assumindo o segundo carro da Red Bull? O Christian Horner, chefe da equipe, disse logo após o Grande Prêmio da China que o Max Verstappen iria se reunir com os engenheiros de fábrica da equipe Red Bull ainda nessa semana, e eu penso que não seria para aprender engenharia. A gente sabe que em uma equipe de Fórmula 1 os pilotos têm um papel fundamental no desenvolvimento de um carro, e é nítido que esse carro da Red Bull foi feito para o Max Verstappen, e a ida dele para conversar com os engenheiros na fábrica da Red Bull é um ponto importante para que isso seja considerado. O fato é que Max Verstappen, dentre todos os pilotos atuais do grid, ele se destaca por ter uma perícia de pilotagem, um estilo de pilotagem muito mais diferenciado. Ele já disse em algumas outras oportunidades que prefere um carro que aponte bem nas curvas e mesmo que saia um pouco mais de traseira, ele gosta desse carro mais traseiro, mais arisco, e também gosta de um bom freio motor atuante nas frenagens. E a minha teoria é que durante o domínio da Red Bull, a equipe não precisou focar tanto assim no estilo de pilotagem do Max Verstappen. A equipe tinha o melhor carro do grid, e foi justamente quando o Sérgio Pérez andou muito próximo do Max Verstappen, mas o cenário mudou quando a equipe foi perdendo terreno, principalmente em 2024,
quando ficou nítido que o Max Verstappen andava muito à frente e o Sérgio Pérez não conseguia mais acompanhar o holandês. Então o fato é que, à medida que o nível de competitividade entre as equipes fica cada vez mais próximo, a equipe Red Bull tende a favorecer mais o seu piloto, claro, que é o seu piloto mais rápido, o Max Verstappen, e por conta do seu estilo de pilotagem acaba prejudicando outros pilotos. Na minha opinião, a Red Bull sabe exatamente qual é o problema da equipe e essa ida do Max Verstappen para falar com os engenheiros deve ser muito provavelmente para a equipe atender mais alguns caprichos do seu principal piloto. E é exatamente aí que está o grande problema da Red Bull. Se o Max Verstappen falar para os seus engenheiros que, ok, se vocês me derem um carro que aponte nas curvas e saia mais de traseira, que é do jeito que eu gosto, e também eu quero um carro que o freio motor seja bem atuante nas frenagens, e claro, a gente sabe que o Max Verstappen é um cara que carrega bastante velocidade nas curvas, ele freia um pouco antes do que os seus adversários, e isso ele tem como característica. Se ele diz isso para os seus engenheiros, mesmo que os engenheiros falem, ok, esse carro vai ficar muito mais difícil de pilotar, e ele diga, ok, mas desse jeito eu consigo ser 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos mais rápido. E claro que à medida em que a competitividade fica muito mais próxima entre as equipes e os pilotos, Max Verstappen, logicamente que vai querer um carro mais rápido, e é aí que a Red Bull favorece o seu piloto principal. E claro que o segundo piloto fica em apuros. Não existe ninguém no grid com o mesmo estilo de pilotagem do Max Verstappen. Ele é esse cara que gosta de um carro mais sensível, mais arisco, como o próprio Alexander Albon já disse em uma entrevista, que pilotar o carro da Red Bull é como você mexer em um mouse de computador com uma velocidade hipersensível, e não existe no grid qualquer piloto com essa habilidade. Qualquer piloto que não seja das principais equipes jamais negaria um contrato com a Red Bull para ser companheiro do Max Verstappen, mas a tendência é que nenhum dos pilotos atuais do grid seria capaz de andar tão próximo do Max Verstappen, com a Red Bull favorecendo aos seus caprichos. Agora que a Red Bull perdeu terreno no protagonismo entre as principais forças das equipes na Fórmula 1, Max Verstappen logicamente que quer um carro mais rápido, e isso tende a piorar. A ida do Max Verstappen nessa semana para falar com os engenheiros mostra bem quais são os próximos passos da equipe dos touros, que é atender aos pedidos do Max Verstappen, deixando um carro mais arisco, mais sensível, do jeito que ele gosta, mesmo que isso signifique prejudicar o segundo piloto da equipe, deixando o carro mais desequilibrado, mas ao mesmo tempo fazendo com que o Max Verstappen ande 1 décimo, 2 décimos, até 3 décimos mais rápido, e se aproximando ali dos líderes das equipes principais. A gente sabe que no mundo do automobilismo, um carro mais traseiro significa um carro mais rápido, mas também um carro mais difícil de pilotar. E todo piloto tem por característica gostar de um carro mais traseiro ou de um carro mais dianteiro. Todos os pilotos, principalmente da maior categoria do automobilismo, conseguem se adaptar a vários estilos de carros diferentes. Mas na minha opinião, um piloto que gosta mais de um estilo de um carro mais dianteiro consegue sim se adaptar a um carro mais traseiro, mas ainda assim não compensa o talento de um piloto que tem por natureza gosta de um carro mais traseiro, e assim vice-versa. Um piloto que gosta de um carro mais traseiro consegue se adaptar a um carro mais dianteiro, mas vai andar mais lento porque não compensa o talento de um piloto que por natureza gosta de um carro mais dianteiro. Um exemplo de um cara que eu tenho certeza que, mesmo sendo um dos maiores da história da Fórmula 1, com 4 títulos mundiais de pilotos, o Sebastian Vettel, eu tenho certeza que mesmo com tudo que ele é no esporte, ele ainda assim tomaria um pau do Max Verstappen nesse carro da Red Bull, porque em várias oportunidades ele disse que gosta de um carro mais com a traseira mais presa,
e com a frente mais solta. Então ele tem por natureza esse estilo de pilotagem de um carro mais dianteiro, mas que sim consegue se adaptar a um carro mais traseiro. Mas eu penso que isso não compensaria o talento de um piloto que gosta por natureza de um carro mais traseiro, como o Max Verstappen. À medida em que o Max Verstappen fica atrás no campeonato de pilotos na Fórmula 1, a tendência é que esse carro da Red Bull fique cada vez mais arisco, mais a gosto do Max Verstappen. E aí a grande questão que fica, né? Será que o Yuki Tsunoda é o grande salvador da equipe? O Liam Lawson venceu ele na base, tem números melhores do que o Tsunoda em comparação entre os dois pilotos. Então essa aposta da Red Bull em já querer trocar o seu segundo piloto já na segunda etapa da temporada, com certeza é visando o campeonato de construtores, que é aonde a gente sabe que vale dinheiro. O campeonato de construtores é o que vale dinheiro na Fórmula 1 e os acionistas, claro, não estão rasgando dinheiro à toa para um piloto ficar andando no final do grid. Na minha opinião, a Red Bull sabe exatamente qual é o problema que eles estão enfrentando, que é um carro arisco que favorece o seu principal piloto, claro, é o piloto mais rápido, é o Max Verstappen, e já perceberam de cara que o Liam Lawson não vai acompanhar o Max Verstappen com esse carro, então vão apostar no Yuki Tsunoda para tentar domar esse carro difícil de pilotar, que é o carro da Red Bull. Agora me diz aí nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso. Será que o Tsunoda vai andar próximo do Max Verstappen? Será que o Max Verstappen vai conseguir lutar pelo campeonato de pilotos até o final da temporada com esse carro que é favorecido a ele e todo mundo sabe disso? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreve também aqui no canal. Vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau!